O furacão Irma, um dos mais poderosos formados no Oceano Atlântico, perdeu força e se transformou em tempestade tropical no caminho para o estado americano da Geórgia. A tormenta está subindo pela costa oeste da Flórida, onde deixou pelo menos 4 mortos, além de enchentes e muita devastação. Eu converso agora com a Sandra Coutinho, nossa enviada para Miami. A Sandra acompanhou a passagem desse furacão. Felizmente, ele foi pela costa oeste, por isso, Miami, a cidade onde a Sandra está, escapou do pior, mas não escapou. Muitos estragos por aí também, hein, Sandra? Apesar de ter aí desviado a rota que passa mais fortemente, que passaria, né, mais fortemente pela cidade. Pois é, Aline, bom dia para você, para Raquel e para todo mundo. Pois é, mas mesmo assim, né, ontem foi o pior dia, sem dúvida nenhuma, do furacão aqui em Miami. Mas olha, os efeitos foram muito fortes. O vento, a gente não conseguia ficar em pé. Teve um toque de recolher durante todo o dia, as pessoas tinham que ficar no hotel. E hoje de manhã a gente está circulando pelas ruas de Miami, o que a gente está vendo é isso. Muita destruição, muita árvore derrubada. Essa aqui caiu em cima de um carro, placas, muitas casas. Tem uma casa aqui perto que a gente vai mostrar mais tarde, que um coqueiro caiu em cima. A gente está num bairro conhecido como Little Havana, que é um bairro onde moram muitos imigrantes cubanos. É um bairro de casas um pouco mais simples, casas mais baixas. E a Avenida Litorânea, onde a gente esteve hoje de manhã, ela virou um rio ontem e hoje a água já baixou, a maré baixou, que foi parte dessa inundação, foi causada pela maré alta. Então a maré já voltou. Mas olha, as ruas estão difíceis de circular, mas realmente Miami foi poupada do pior. Não foi o que aconteceu com as Florida Keys, esse conjunto de ilhas que fica lá no sul da Flórida. Foi o primeiro território americano a ser atingido pelo Irma, quando o Irma ainda era um furacão de categoria 4. Então, por lá, a destruição foi muito grande, Aline e Raquel. As pessoas tiveram que ser retiradas de helicóptero, porque as pontes que levam para essas pequenas ilhas ficaram completamente comprometidas. Hoje os bombeiros já estão tentando avaliar se vai dar para aproveitar, se vai ter que fazer reformas nessas pontes. Mas todos os moradores de lá tinham sido orientados a deixar as casas. Algumas pessoas não quiseram deixar. Ontem as Florida Keys ficaram completamente debaixo d'água. E hoje a água já deve estar baixando, a situação começa a ficar um pouco mais tranquila. A gente está bem do lado de um bairro chamado Little Haiti, né? Claro, onde tem imigrantes de origem haitiana, onde uma mulher deu à luz durante a madrugada de ontem, só orientada sozinha, só orientada pelo telefone por paramédicos. Foram muitas situações nas quais os bombeiros não conseguiram chegar para socorrer as pessoas. Em um outro bairro aqui de Miami, North Miami Beach, né? É Miami Beach, mas é uma região mais longe da praia. Uma mulher estava com um bebezinho de 4 meses em casa, a água começou a subir. Os bombeiros estavam testando o uso de um blindado, um veículo blindado que consegue atravessar grandes inundações e aí conseguiu salvar esse bebezinho. São algumas das histórias que emocionaram aqui os moradores de Miami durante a passagem do furacão Irma aqui pela cidade. Sempre a gente vê imagens de muita destruição, né, Sandra? Mas tem essas histórias aí que dão uma esperança, né, no fim das contas. Agora, a gente falava muito semana passada sobre o itinerário, né, sobre a rota do furacão, mudou algumas vezes aí de direção. Nesse momento, ele está onde, Sandra? Agora, você falou, né, ontem foi o pior dia, ele se enfraqueceu hoje. Agora, apesar disso, o potencial de provocar estragos ainda é grande, né? Porque quando o furacão termina de passar, né, como foi o caso da costa noroeste, né, costa oeste do estado da Flórida, ele provoca muita chuva, né? Então os estragos foram bem grandes. Ele chegou a tocar o solo na ilha Marco, né, Marco Island, que fica no sudoeste aqui do estado da Flórida, ainda como categoria 3, aí logo depois ele foi rebaixado para a categoria 2. A região de Tampa, Naples, tudo isso também já foi afetado. Nesse momento o furacão está mais ao oeste, né, subindo ali já pelo mar, já não está mais em cima da Flórida e se dirige para a Geórgia e para o Alabama. E é muito curioso porque a Geórgia é o primeiro estado ao norte da Flórida. Muita gente fugiu aqui da Flórida para se abrigar justamente em Atlanta, que é a maior cidade lá da Geórgia, e acabou que as pessoas chegaram a Atlanta e também vão sentir os efeitos do Irma. Para você ter uma ideia, 36 milhões de pessoas sentiram os efeitos do Irma aqui nos Estados Unidos. 4
quase 5 milhões e meio, mais de 5 milhões e meio de pessoas ficaram sem energia. Estou falando 4 milhões porque é o número, a gente vai falando os números, né? Isso foi ontem. Mas o que a gente está vendo, por exemplo, aqui nas ruas de Miami, já tem carros da Companhia de Energia Elétrica, já tem carros das companhias de telefonia tentando consertar, botando os postes de pé novamente, para tentar normalizar um pouco a situação. E os prejuízos já foram avaliados, uma primeira avaliação, em 50 bilhões de dólares. Mas claro que os bombeiros, as equipes de resgate estão todas ainda circulando pela cidade, não só aqui, como também por todas as cidades da Flórida, para tentar avaliar quais foram realmente os estragos e certamente vão passar disso. Agora, chegou a ser decretado estado de emergência na Geórgia, mas lá realmente o Irma já vai chegar como uma tempestade tropical. Isso não quer dizer que não vá provocar inundações, estragos, mas claro que nada comparável ao que aconteceu aqui na Flórida. Ô Sandra, enquanto você falava aí, dava para ver atrás dessa árvore que caiu, as pessoas, algumas poucas pessoas passando, alguns carros aparentemente de civis também passando, mas dá para ver que é um movimento pequeno diante da movimentada Miami em dias comuns, né? Queria te perguntar como é que a população está reagindo a essa passagem do Irma, qual que é a orientação das autoridades? O governador deu uma coletiva de imprensa, né, fazendo um alerta para ninguém subestimar esses efeitos pós-passagem do Irma, pedindo para ninguém voltar para casa ainda. Como é que está isso? Pois é, a grande preocupação é que ainda chova forte, ainda inunde algumas áreas, né? O governador Rick Scott diz que todo cuidado é pouco, ele foi muito cauteloso ao orientar a população, pede que as pessoas, por exemplo, que foram para abrigos e que moram em trailers, né, não voltem correndo para casa, porque é muito difícil avaliar qual vai ser a situação daqui para frente, né? Então, o que houve? Durante a noite, ontem o dia inteiro, e até às 7 da manhã de hoje, houve um toque de recolher. Então, a partir das 7 horas da manhã, as pessoas podem começar a sair de casa, mas sempre com cautela, né? A gente circulando pelas ruas aqui de Miami, uma das coisas que a gente viu foram cabos de alta tensão no meio da rua. E claro que isso representa um perigo enorme. Se você entra ali numa poça grande e começa a andar e tem um cabo elétrico que estiver ali, é risco de vida. Então, as pessoas ainda precisam tomar muito cuidado, precisam avaliar devagar quais são os prós e contras de deixar os lugares onde estão, mas não está mais proibido sair de casa. O grande problema é que 125 mil pessoas que foram para abrigos, dessas pessoas nem todo mundo vai encontrar a casa no lugar quando voltar, principalmente pessoas que moram em trailers, em casas um pouco mais precárias, né? Que a gente sabe que aqui nos Estados Unidos, exatamente por causa da passagem de furacões, tem muitas casas que são feitas de um material mais precário, para que quando elas voem não despenquem em cima das pessoas, mas de qualquer forma é uma forma de construir mais barato, mas ao mesmo tempo danifica a casa de um jeito que é impossível depois recuperar. Então, não é ainda o momento de achar que tudo voltou ao normal. Basta você olhar para as ruas que você vê que não está normal. Mas, ao mesmo tempo, claro, o pior já passou e as coisas começam a voltar ao normal. É aquele momento de avaliar os danos, tomar cuidado e começar a pensar em retomar a vida. Sandra, mostra pra gente o carro que você mostrou aí de novo, por favor. Pois é, esse carro, a gente acabou de conversar com uma moradora, né? Ela falou, poxa, eu fiquei tão preocupada ontem ao longo do dia que eu vi que o carro estava bem estacionado perto dessa árvore. A árvore foi rachando ao longo do dia, né? A força do vento vai envergando as árvores, é muito impressionante acompanhar ao longo do dia. E aí ela ficou andando, telefonando para as casas aqui do lado para tentar descobrir quem era o dono do carro. Não conseguiu descobrir, aí quando ela chegou de manhã, ela chegou a tirar foto para botar na rede social, né, para tentar alertar o dono do carro que esse carro estava correndo risco, que a árvore estava ameaçando despencar. Não teve jeito, a pessoa não chegou a tempo. Agora, quando chegar, vai ser aquele desgosto, né, de ver o carro aí nessa situação, mas tomara que tenha seguro, né, Raquel? Pois é, né, Sandra? E tomara que ninguém tenha se machucado, né? Parece que o carro estava aí vazio, né? Não tinha ninguém dentro, tanto que essa moradora aí conseguiu tirar foto, né? Tentar avisar o proprietário. Agora, é triste a gente saber, né, que apesar dessa imagem que a gente vê aí de destruição, não foi o pior cenário, né, Sandra? Ele já chegou aí com menos força, o furacão nos Estados Unidos, mas antes de atingir a Flórida, o Irma passou com força total, força máxima por Cuba e por lá, sim. O desastre foi grande, né? Pelo menos 10 pessoas morreram. Quer dizer, chegou aí já 4 mortes na Flórida, mas antes já causou muita destruição até chegar aí.
Pois é, Raquel, é uma estrutura muito diferente, né? A gente falou muito das ilhas todas do Caribe que sofreram bastante com a passagem do Irma, foram 28 mortos ao todo no Caribe. Só em Cuba, 10 mortos. Desde 1921, Cuba não recebia um furacão de categoria 5, com ventos de 250 quilômetros por hora. E, além do mais, a gente sabe que Cuba não é um país, né, rico como os Estados Unidos, que teve a chance de se precaver, se preparar. As construções, apesar de serem sólidas, são muito antigas, né, com muita dificuldade de renovar, reformar as construções que existem por lá. E realmente as inundações foram assustadoras. O furacão passou pela costa norte de Cuba, a cidade de Santa Clara, as inundações chegaram a 4,5 metros de altura. Hoje ainda tem gente com água na cintura. A situação por lá é bastante dramática, com um país que tem uma dificuldade econômica, que tem uma população que já tem muitas dificuldades. Não é à toa que tem esse bairro todo aqui, né, Little Havana. Tudo bem que são pessoas que também têm uma discordância política em relação ao regime, mas também pessoas que vieram para cá tentar a vida, tentar trabalhar, melhorar de vida. Então a situação ainda é bastante dramática em Cuba. O presidente Raul Castro ontem falou à população, soltou um comunicado dizendo que a rede elétrica tinha sido muito comprometida. O Gramna, que é o jornal estatal, também falou das inundações que eram sem precedentes em Cuba. Quer dizer, é uma ilha que vai demorar ainda bastante para se recuperar, principalmente as cidades que ficam no norte da ilha.